uma preocupação que vai ser fruto de um debate na Comissão de Direitos Humanos, segunda-feira, que é a questão Previdência e Trabalho. E por que fizemos esse debate? E estamos convidando o governo, empresários e outros convidados. E coloco aqui, senhor presidente, assim como a reforma trabalhista foi exaltada como fundamental para a geração de emprego no nosso país, a reforma da Previdência também está sendo anunciada como bálsamo contra os males da economia brasileira, como se fosse uma varinha mágica. A argumentação é de que haverá mais equilíbrio contábil e assim haverá um grande alicerce na construção de um magnífico futuro para a gente brasileira, como se fosse a descoberta da terra maravilhosa. Senhor presidente, lembro aqui de novo a emenda 95, congela os investimentos por 20 anos. Da mesma forma se dizia que a aprovação da proposta seria essencial para ajustar as contas, atender ao mercado e para o desenvolvimento do país. Congelou os investimentos por 20 anos. Fizeram a reforma trabalhista e o desemprego volta em escala gigantesca e assustadora. Só para lembrar também, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a taxa de desemprego no Brasil chegou a 12,4%, ou seja, 13,1 milhões de desempregados. Antes da reforma trabalhista, nós estávamos com em torno de 12 milhões de desempregados. Em 3 meses, 892 mil pessoas passaram a condição de desempregados. Áreas atingidas: indústria, construção e atividades voltadas à educação. O IBGE aponta ainda que há outros 14,8 milhões de pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais, estão disponíveis para trabalhar, mas não conseguem sair de casa para procurar emprego. Junto aos desempregos, temos também os desalentados. Esse grupo reúne os chamados subutilizados, que ao total chegam ao número de 27,9 milhões de pessoas, em torno de 28 milhões de pessoas. Outro recorde, segundo o IBGE, aqueles que desistiram totalmente de procurar emprego são mais 4,9 milhões de brasileiros. Em recente artigo, o economista Clemente Gás Lúcio e Paulo Jager perguntaram qual mecanismo explicaria essa relação entre emprego e previdência. Por isso a audiência de segunda-feira. Segundo a visão daqueles que defendem a reforma, os que defendem a reforma falam em 2 supostos efeitos que levariam à elevação do emprego. Um, o crescimento do investimento privado e outro, o aumento do investimento público. Ora, senhoras e senhores, todos nós sabemos que essa argumentação é questionável. Por quê? É óbvio que o ambiente macroeconômico estável e favorável, mas jamais nessa razão suficiente. Todas as políticas adotadas pós-impeachment, inclusive as do atual governo, apontam no sentido contrário. Contrato de trabalho mais precários, informalidade, restrição do crédito ao longo prazo, eliminação das políticas industrial e tecnológica, eliminação de barreiras alfandegárias sem qualquer contrapartida. Nesse ambiente, seria acreditar em Papai Noel que empregos aos milhões seriam criados. Se privatizarem a Previdência, quem vai ganhar é o sistema financeiro. E todos nós sabemos que o sistema financeiro não tem pátria e não tem coração. Vive da especulação financeira. Por isso, em pleno desemprego, os bancos continuam ganhando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões por ano. Vamos em frente. Esperar que o emprego, especialmente aquele de qualidade, seja criado a partir da crença num suposto ajuste das contas públicas é ignorar o que ocorre no mundo real e o que está ocorrendo no mundo, dizem os economistas.
acirradas disputas comerciais e tarifárias, adoção de programas governamentais ostensivos de estímulo à inovação tecnológica, de restrições à venda de empresas, mesmo privadas, políticas abrangentes de compras governamentais e de afrouxamento monetário, de aumento do déficit público. Volto a dizer, senhoras e senhores, a quem disse que essa reforma da Previdência tornará o ambiente macroeconômico favorável para gerar emprego, eu digo o que eu disse aqui na reforma trabalhista: não gerará um emprego, pelo contrário, estão tirando o poder de compra da população, ferindo os aposentados e os futuros aposentados. Quem vai comprar no mercado interno? Já estamos aqui cansados de ouvir e também dizer que a maior fonte de recurso dos municípios, de 80% dos municípios brasileiros, é os benefícios dos aposentados e pensionistas, maior que o FPM. Se as prefeituras não tiverem mais essa entrada de recursos que ultrapassa o fundo de participação para o município, nós vamos entrar numa linha de miséria, como o exemplo mais falado e dito, que é o do Chile. Os processos de consolidação fiscal, experimentados por diversos países, no período pós-crise de 2008, redundaram, via regra, em um rotundo fracasso. As chamadas políticas de austeridade produziram uma enorme penúria social e não foram capazes, não, de promover a retomada do emprego e do crescimento econômico, nem o ajuste das contas públicas, que dirá o social. Eu entendo, senhor presidente, que não será com essa proposta que está aí, dessa reforma da Previdência e da Trabalhista, que já foi e a população está sentindo no dia a dia, que o país conseguirá dar um salto de qualidade rumo ao crescimento e ao desenvolvimento. Nós sabemos que a reforma da Previdência vai atender, e ninguém tem dúvida, é o mercado financeiro. A PEC 06 da reforma dificulta o acesso direto à proteção social, reduz os valores dos benefícios, porque de onde vai sair 1 trilhão? Só reduzindo os benefícios do povo brasileiro. Busca acabar com a aposentadoria do trabalhador do campo e da cidade, quando ele vai para a capitalização, penaliza mais as mulheres e os pobres, aponta para o fim da previdência pública com sua substituição pelo sistema de capitalização. É isso que nós queremos? É esse o debate necessário? Creio que não. Eu gostaria muito mais que a gente estivesse aqui debatendo reforma tributária, pacto federativo, reforma tributária progressiva. E por que não fazer que nem os países do primeiro mundo? Por que não podemos tributar grandes fortunas ou grandes heranças, que dizem que é um ou outro? Pois bem, que seja um dos dois. Senhor presidente, o Brasil precisa de empregos. E não é o sistema financeiro que gera emprego, pessoal. Escreva o que eu estou dizendo. Não gera um emprego. Ah, mas o dólar subiu, a bolsa caiu, o mercado está preocupado. Quando passar essa onda, eles falavam assim na reforma trabalhista, não geraram um emprego, pelo contrário, aumentou o desemprego. O Brasil precisa de salários decentes. Temos, claro, que combater a inflação agora, querer tirar uma política que está dando certo para os mais pobres, que a inflação mais PIB, que eu tive a alegria de ser um dos construtores, agora estão dizendo que não vai ter mais inflação e mais o PIB, porque nós apostávamos no seguinte, quando apresentamos aquela proposta. Tem inflação? Passa para o salário. Se o PIB cresceu, o percentual correspondente vai para o salário, e deu certo. Nós tivemos um salário mínimo de $60, eu era deputado ainda, e hoje ele ultrapassa a $300. Estou terminando, senhor presidente, é a última parte. Políticas para uma indústria nacional forte. Fortalecer o nosso campo de atuação na indústria, porque é ali que gera emprego. Senão todo mundo, claro, começa a procurar o quê? Fazer concurso para ser servidor público. Estão corretos, ninguém está errado aí. É porque não tem emprego lá fora, onde o parque industrial está cada vez mais demitindo. Por isso eu repito, políticas para uma indústria nacional forte, uma infraestrutura necessária para os empreendedores, apoio às pequenas
às micros e médias empresas, o apoio incondicional ao desenvolvimento científico e tecnológico, diminuir taxa de juros, avançar numa estrutura tributária com justiça fiscal, que não penalize os mais pobres. Investir mais, senhor presidente. E os senhores dois, senador Girão, senador Chico, que estão aqui, eu sei que concordo com isso. Investir mais em educação e saúde. Senhor presidente, creio que não é essa ou aquela reforma pontual que vai resolver a crise do país. Porque hoje você liga qualquer meio de comunicação, o assunto é só previdência, previdência, previdência. Não estou nem dizendo que é só a favor ou contra a favor, mas é só previdência, previdência e previdência. Porque estão vendendo uma ilusão ao povo brasileiro. Eu queria que, tudo bem, vamos discutir previdência, os senhores sabem a minha posição, eu estou totalmente aberto ao diálogo, a ajudar na construção de uma alternativa, mas vamos discutir saúde, vamos discutir educação, vamos discutir reforma tributária, vamos discutir pacto federativo, vamos ver como é que a gente caminha, como fizeram já os Estados Unidos, a Inglaterra, a Itália, a França, tributar as grandes heranças ou fortuna também.